Bom, gostaria que vocês pudessem nessa noite nos honrar com a sua atenção para o texto que está registrado no livro de Lucas. O capítulo é o 18, o versículo é o 8, na página 869. Eu escrevi no meu aniversário um louvor, e enquanto vocês acham, eu vou tentar louvar o Criador apenas como talvez uma estrofe. É um louvor novo, feito agora, esse ano, que findou agora, e não feito por mim mesmo, foi arranjado por outras pessoas. Nós vamos louvar isso. O Mashiach, quando aqui esteve, disse que ia acontecer, que muitos seriam chamados e poucos iam obedecer, por causa da iniquidade que o inimigo ia semear. Os fracos iam cair, só eleitos iam ficar. Vigia e ora, foi isso que ele falou, pois nosso inimigo vive só atacar. Não desanime, o arrebatamento está aí, somente o que forem eleitos com ele reinar ali. A cada dia que passa, a tendência é piorar. Os sujos se sujam demais e o justo vai melhorar. E aquele que sabe de tudo, foi ele quem nos falou. Por seu nome seremos odiados, porque esse nome tem muito valor. Vigia e ora, foi isso que ele falou, pois os nossos inimigos vivem só atacar. Não desanime, o arrebatamento está aí, somente os que forem eleitos com ele reinar ali. Aleluia! Maravilhoso é o nome do Eterno. O texto que lemos nesta noite, vamos ler, desculpe, é algo dito pelo próprio dono da comunidade. Disse ele em Lucas capítulo 8, 18: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará alguém que faça a sua vontade? Uma pergunta óbvia, onde as pessoas, elas devem meditar nisso. Porventura achará alguém fazendo a vontade dele? Este ano 2020 foi um ano atípico. Houve de tudo. Terremoto, guerra. Mas a guerra principal desse 2020, esse ano que passou, foi a guerra espiritual, onde o poder das trevas abriram para testar principalmente os escolhidos. Para que se tenha uma ideia, o nome de Yahushua nunca foi combatido e debatido neste ano de 2020, esse ano que passou. Não espere coisa melhor em 2021. A tendência é piorar, conforme a letra que eu escrevi. Primeiro porque as pessoas que veem para o nome, algumas vêm por influência. É uma novidade, vamos, mas é preciso ver como que está a fé. Há 32 anos nós falamos do nome de Yahushua. E desde a fundação do mundo, este nome está aí patente, encoberto, de alguma maneira, revelado no dia que ele nasceu e pregado desde os xerins para cá. E daí para cá surgem vários obstáculos. Nos dias dele, do próprio Mashiach, chamaram ele de filho de prostituição. Isso no linguajar da língua portuguesa, isso traz um problema muito grave. Porque qualquer pessoa, quando ofende a mãe, a pessoa fica ofendida. Mas ele foi ofendido. Chamaram o próprio Saulo de peste. Basta ler no livro de Atos, você vai prestar atenção
que ali alguém chama Saulo dizendo que ali estava uma peste. Imagina nós nos dias de hoje. Somos taxados de várias alcunhas, mas o nosso testemunho temos feito de um tudo para ser o melhor possível, por causa do nome de Yahushua, que muda as pessoas. E o Mashiach, nesses 32 anos, tem usado homens e mulheres de caráter, de moral, de testemunho, para falar deste nome. Mas, Saulo escreveu para Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, do 1 ao 17, e ele para num texto interessante, dizendo que nos últimos dias sobreviveremos tempos trabalhosos, homens amantes a si mesmos, que entraria nas casas e aliciaria mulheres carregadas de pecado. Isso me preocupa. Me preocupa de uma maneira que esta fé não é para todo mundo. Eu tenho um amigo chamado Hélio Alves, o obreiro lá de Redenção. Ele tem uma frase, foi colocado num aparelho X ave, e depois da cabecinha daquelas aves não saiu quase nada. Isso me preocupa muito também no decorrer do dia a dia, porque é uma profecia dizendo que o povo do Eterno, dependendo da vida que vivia, iria ser destruído por criança ou por mulher. Isso me preocupa muito. Mas então o senhor não gosta de mulher? Me engano, eu sou uma das pessoas que mais defende as varoas, devido ao seu porte de vida espiritual, a sua fala prudente, a sua maneira de agir, tratar os seus maridos, viver condizendo conforme a Escritura, porque até hoje eu falei para uma pessoa, olha, a herança vem da família, mas a mulher virtuosa só vem do Eterno. E eu tenho um carinho enorme. Tive uma mãe, irmãs, esposa, tenho filhas, esposa, e eu preservo muito essas varoas que trabalham na obra. Umas trabalham, outras dão trabalho. Isso me preocupa, porque esta profecia que o próprio Mashiach disse sobre, principalmente, a obra sendo destruída por causa de criança e de mulher, eu me apego nesse texto na fala do próprio Yahushua. Quando ele vier, ou quando ele voltar, achará porventura alguém fazendo a sua vontade? Porque quando alguém abraça o nome de Yahushua por 3, 4, 5, 6, 7 nomes e aparece alguém desqualificado e diz que o nome é outro, abala a fé de alguém, essa pessoa nunca esteve na verdade e nunca conheceu Yahushua como seu Salvador. Mas por que falar isso nessa noite? Isso me preocupa, porque o arrebatamento está muito próximo. E todos nós temos uma alma para prestar conta dos nossos atos. E pela menor falha, podemos ser barrados. Não, mas o Criador é amor. Olha, esse mesmo Criador que é amor, estará esperando todos nós como juiz. E eu sempre cito fatos que aconteceram por causa de apenas uma falha. No Éden, uma falha de quem? De quem? Uma falha, os dois foram para a rua. A falha de Rava ou de Eva pôs os dois na rua. Uma falha de Davi. Por causa de quem? Por causa de uma varoa. Quase lhe levou à condenação. Tudo isso me preocupa, porque essa profecia de que o povo do Eterno será destruído, mas por causa de mulher e de criança. E quando ele voltar, vai achar alguém fazendo a sua vontade? Por isso conclamamos mulheres e homens, jovens, adultos, idosos, para que olhem para a palavra. A palavra é a única regra de fé que nós temos como base concreta sobre o que diz a palavra. E o Eterno vela para cumprir a sua palavra. E diz, examina a Escritura e das tais testificam de mim. E é por elas que tereis a vida eterna, mas também por elas serão julgados e condenados. Esta palavra é digna de toda aceitação. Não importa o que você possa falar, o que você possa fazer. Não importa se você vai crer no nome de Yahushua ou não. A palavra vai continuar a mesma, o nome vai continuar mesmo. A fé de cada um de nós vai precisar ser a mesma fé, porque o justo nesse dia vive da fé. Estamos passando uma pandemia onde o maior medo é de alguém ser infectado. Não é tanto o medo dessa peste. O maior medo é da morte. Porque as pessoas têm medo da morte e o Mashiach fez um aviso. Não temeis aquele que pode matar só o corpo. Tema aquele que pode matar o corpo e também o espírito. A esse deve ser temido. E é justamente esse que é o dono da vida.
Ele, o Todo-Poderoso, é o dono dos céus e da terra, conforme está escrito no capítulo 52 do livro de Terrelim, que tudo que está debaixo do céu é dele, pertence a ele. Ele tira de quem quer e dá para quem quer, principalmente a vida, o espírito de vida que está em nós. E ele, Todo-Poderoso, mandou nós sermos prudentes como a serpente, manso como uma pomba. Alguém chegou a dizer para mim, mas por que o senhor às vezes recebe tanta crítica e não fala alguma coisa? Eu não preciso falar, eu tenho um que me defende. Chama aí Yahushua Mashiach e no tempo certo ele vai agir da maneira que ele sabe agir. Porque eu posso agir falando ou criticando, mas ele sabe agir punindo. Porque ele é sábio e poderoso para fazer isso, porque tudo está nas suas mãos. Nada gira aqui sem a sua permissão. E ele conhece os que são seus. Até mesmo ele conhece os filhos das trevas. E nós, como os filhos da luz, devemos nos portar na obediência da palavra, praticando seus mandamentos e também praticando as suas doutrinas, para que possamos ter a possibilidade de estar em contato com ele. E esse contato com ele requer renúncia de muitas coisas. Temos cuidado no que falamos, de quem falamos, por que falamos, porque diz Salomão no seu livro de Mislé que a vida e a morte está na língua de cada uma pessoa, na sua fala. Porque por aquilo que tu falar, será justificado, mas por aquilo que tu falar, serás condenado. Está escrito no capítulo 12, versículo 36 e 37 do livro de Matitiá. Ponderamos tudo isso nesta noite. Todos os louvores que foram aqui, exaltando o nome de Yahushua, foi para exaltar o nome dele e fazer com que você e eu possamos nos aproximar cada dia dele. Tivemos um ano difícil? 2021 pode ser bem pior. Mas também pode ser o ano de salvação de muita gente. E a maior expectativa nossa é quando o último gentio abraçar a fé em Yahushua. Estará fechada a porta para os gentios e aberto para os 144 mil. Porque a construção do terceiro templo está para acontecer. E as pessoas, umas estão dormindo na indolência, outro na sua sabedoria, outro na sua empáfia. Mas nós estamos estribados na palavra. Como diz o Terrelim 20, versículo 7. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas só nós no nome de Yahushua Mashiach. E é neste nome, nessa noite, que nós estamos tentando fazer você entender que debaixo dos céus não tem nenhum outro nome para que sejamos salvos, a não ser o nome de Yahushua Mashiach. Porque quando o nome de Yahushua apareceu, já tinha Yeshua, mas precisou vir Yahushua para salvar o pecador. E o pecador, ele precisa só de salvação e de perdão. E perdão e salvação só tem no nome de Yahushua Mashiach. Porque Yeshua já existia bem antes. E o Mashiach disse, eu vim para salvar quem estava perdido. Por isso, nesta noite, creia na palavra, não creia no homem, creia na palavra, porque a palavra dele é a verdade. Faça isso para ter vida eterna. Que o Salvador Yahushua abençoe a todos nós nessa noite e tenhamos um Shabbat de bênção e um ano estribado, guardado debaixo das asas do Onipotente para alcançarmos cada dia a bênção do Eterno que enriquece, não acrescenta dor.